O plástico é o grande vilão do meio ambiente, o grande vilão do mundo atual. Será mesmo? A verdade é uma só. O mundo em que vivemos hoje não seria possível sem o plástico. Esse material tão falado atualmente surgiu para substituir outros materiais que já estavam se tornando escassos na natureza, como a borracha, por exemplo, ou inviabilizavam a produção em escala industrial. E, rapidamente, ele se tornou indispensável para o mundo moderno. Não existe um inventor do plástico, porque ele foi o resultado de alguns avanços da indústria. Mas pode-se dizer que o início foi em 1839, quando o americano Charles Goodyear criou o processo de vulcanização da borracha, que tornava o material natural mais resistente às variações de temperatura e também elástico, permitindo que fosse esticado e voltasse ao formato original. Já em 1862, o inglês Alexander Parkes criou uma substância que foi chamada de parquesina. Era uma resina feita de celulose, flexível e impermeável à água, que podia ser moldada quando aquecida e mantinha a forma quando resfriada. Mas a parquesina não prosperou devido ao seu alto custo de produção. Nos primeiros anos do século XX, surgiu o que é considerado o primeiro plástico, a baquelite. Criada pelo belga Leo Hendrik Baekeland, a baquelite foi a primeira forma comercial de plástico e está em uso até hoje. Depois, vários tipos de plásticos foram criados, como o poliéster, em 1932, o PVC, 1933, o nylon, em 1938, o poliuretano, em 1939, o teflon, em 1941 e o silicone, em 1943. Cada um deles tem um tipo de utilidade específica e é aplicável a diferentes situações. O plástico substituiu com vantagens várias matérias-primas utilizadas pelo homem, como vidro, madeira, algodão e metais. E também passou a ser usado no lugar de matérias-primas de origem animal, como couro, lã e marfim, diminuindo o mercado deste tipo de material e, consequentemente, poupando a vida de milhões de animais mundo afora. E como se tornou um material de fabricação simples, o plástico contribuiu para diminuir o custo de produção dos produtos, possibilitando o acesso a bens de consumo pela população de baixa renda. Hoje, em todo o mundo, são produzidas mais de 400 milhões de toneladas de plástico por ano, o que significa cerca de 50 quilos de plástico por habitante da Terra. Sim, o plástico está em praticamente qualquer coisa que você imaginar. E isso acaba se tornando um problema, porque se a durabilidade é uma vantagem, também é o que o torna o vilão do meio ambiente. Mais de 300 milhões de toneladas de plástico se tornam resíduos todos os anos. Então, respondendo à pergunta do início do vídeo, o plástico é o grande vilão do meio ambiente? Parece que sim. Mas, por outro lado, a maior parte do plástico produzido pode ser reciclado, alguns tipos até 4 vezes, mas menos de 10% é efetivamente reciclado. E cada pessoa deveria reutilizar ao máximo o plástico, evitando descartá-lo depois de um único uso. Mas isso também não é o que acontece na maioria das residências e empresas. Então, voltando à pergunta inicial, qual desses dois é realmente o grande vilão do meio ambiente? O plástico ou o ser humano? O plástico está na indústria automotiva, nas construções, na indústria da moda e em quase tudo que o homem produz, inclusive na forma de embalagens. E por falar nelas, já existe o plástico verde, derivado da cana-de-açúcar, que se decompõe muito mais rapidamente e que está sendo utilizado principalmente na indústria de embalagens. Se observarmos uma das áreas mais importantes da atividade humana, a saúde, fica fácil entender por que o plástico é tão valioso para a indústria e por que é tão difícil se livrar dele.
As seringas antes eram feitas de metal e não eram descartáveis, o que aumentava muito o risco de contaminação. Além disso, aparelhos auditivos, catéteres, bolsas de soro, próteses, preservativos e tantos outros produtos feitos de plástico ajudaram a medicina a conquistar uma maior expectativa de vida para as pessoas e com mais qualidade. O plástico polui o planeta? Não há a menor dúvida disso, já que um resíduo plástico dura centenas de anos na natureza. Mas não dá para esquecer que o plástico não vai sozinho para os rios e oceanos, ou até mesmo para o ar que respiramos. Nós somos os responsáveis. E não adianta substituir o plástico por outro material qualquer se a humanidade continuar não dando importância à natureza e ao nosso planeta. A conta, com ou sem plástico, virá. Por favor, deixe seu like e um comentário dizendo o que achou do vídeo. E se ainda não fez isso, se inscreva no canal. Isso ajuda muito a gente e não custa nada para você. Obrigado por assistir e até o próximo!